E aí, galera, por último, esse último requisito aqui, essa última vaga, né, os requisitos dessa vaga, ela já está em inglês. E aqui ele está falando, né, como que você vai trabalhar como QA. Como que o engineer você vai trazer os seus conhecimentos, né, a sua expertise, para desenhar e executar testes automatizados. Então, galera, olha o que eu estou falando. Né, isso aqui, obviamente, são só 3 vagas, né, requisitos de vagas que eu peguei, mas eles querem que você trabalhe com teste automatizado. Então, você tem que saber trabalhar com isso. Você tem que saber trabalhar com testes UI, ou seja, testes end-to-end de front-end. Back-end testing in a particular focus, web applications building JavaScript and REST API. Que vai ter em Go, em Java, Node, né? Então, vai ter ali, você também tem que saber fazer testes de API, galera. Olha que doideira, né? Tem que saber fazer testes de API. Só que é o que eu venho falando, cada vez mais. Só que tem gente aqui que vai se assustar, vai falar, nossa, eu tenho que saber JavaScript, tem que saber Go, tem que saber Java, tem que saber Node, né? Não. A questão é que a API, elas estão nessas tecnologias. Então você consegue bater na API utilizando só JavaScript, por exemplo, ou somente utilizando Java, ou somente utilizando Python. Então, entendam isso. Aqui, se você, por exemplo, souber trabalhar com Cypress e Postman, já tá, às vezes só com Cypress, porque com Cypress você também consegue fazer request de API, pronto. Você sabe fazer tudo isso daqui. Então tem gente que acaba se assustando por causa desse monte de nome. Você vai desenvolver e rodar um script focado em Java API Testing. Então aparentemente eles querem que vocês testem uma API utilizando Java, né? Aliás, testem uma API utilizando Java. Insurance, every faceta do back-end, serviços e meticulosamente verificado. Tá bom, então vamos lá. Quais são as responsabilidades? Desenhar, né, e manter os testes automatizados. Esse cara aqui, eles querem basicamente para você fazer teste automatizado. Então, é literalmente trabalhar com automação. Desenvolver e executar integrações robustas e performances de teste nas aplicações web. Construir ferramentas internas que são integradas ao CI/CD, a pipeline de CI/CD, para automatizar os checks de qualidade, ou seja, pegar e você conseguir colocar seus testes automatizados aqui. Galera, essa vaga aqui, inclusive, tem muito lugar que chama ela de QA Automation Engineer e tem muito lugar que chama ela de SDET, né, que é Software Development Engineer in Test, ou seja, um cara que faz desenvolvimento de software focado para testes. E esse cara aqui, justamente aí tá, essa vaga aqui, ela pede um cara meio assim, que quer trabalhar com teste automatizado, né? Então, ele fala sobre o ciclo de desenvolvimento, né, de teste, participar na discussão técnica de code review. Então, você vai participar até mesmo, né, no code review, né? Identificar os sistemas, as fraquezas, bottlenecks, né, alguma coisa, um gargalo, e guiar os QAs do time. Né? Então, você vai basicamente fazer isso. Além disso, você vai conduzir uma pesquisa e vai estar up to date, ou seja, atualizado com os últimos tipos de ferramentas de testes automatizados, framework, melhores práticas, particularmente no contexto com Cypress. Olha aí, galera, então já levantei aqui o ponto. O negócio aqui é Cypress. Os caras querem uma pessoa com Cypress. Eles estão sendo até um pouquinho... Eu não diria que eles estão sendo exigentes nessa vaga, sinceramente, porque o que você tem que saber fazer aqui é teste automatizado até agora, né? E conseguir trabalhar isso e colocar uma pipeline CI/CD. É basicamente isso. Tá? Eles não estão nem pedindo para que você seja um cara que manje de teste manual, que manje de processo. Não, eles querem que você automatize. E tem um time de automação aqui. E dá para ver que eles são meio cri-cri, porque eles estão pedindo aqui bacharelado. Primeiro que a gente viu até agora que pede bacharelado. E aí você fala assim, poxa, eles parecem que eles estavam sendo muito estritos aqui, né? Inclusive eles falaram sobre Java. Né? Cadê Java? Eles mencionaram, você vai ter que trabalhar, né, com ferramentas utilizando Java, não sei o que aqui, né, uma Java API Testing, aí você fica assim, nossa, mas como assim? E aí quando você vai ver, ele pede para que você tenha conhecimento, né, principalmente de Cypress. Sendo que, aqui parece até que, não sei se ele está falando que era uma API de Java, né, uma API desenvolvida em Java e você vai ter que testar ela, ou se você ia ter que testar ela utilizando a linguagem Java, mas aparentemente não. Eles querem que você tenha foco até em outras coisas. Então você tem que entender, fazer automação, né, utilizando Cypress, Playwright ou outra ferramenta de JavaScript, ou seja, vocês vão usar JavaScript aqui para teste automatizado, aparentemente. E olha que engraçado. Eles pedem Cypress, Playwright, nem falaram mais de Selenium, e aqui eles falam Cypress. Por quê? Não é porque ele quer que você saiba os dois, é porque eles querem mais que você saiba Cypress. Mas se você souber Playwright também, para eles tá legal. É isso que eles querem dizer com isso. Tem muita gente que acha que você tem que saber tudo. Mas não. Conhecimento sólido com JavaScript, desenvolvimento e mantendo teste scripts. Ou seja, que você entenda, né, trabalhar com JavaScript para você poder manter e criar mais testes, né? Testes automatizados. É isso.
habilidade em ler os testes da interface, né, da UI, né, da interface do usuário, sistemas que é desenvolvido em JavaScript com Vue ou React. Gente, essa vaga aqui, ela tem alguma coisa um pouco errada. E eu vou explicar o porquê. Cara, isso aqui não tem como. Eu tô achando que esse cara aqui foi feito na IA, tá ligado? Por que que eu acho isso? Eles querem que você tenha habilidade, né, como QA, para ler e testar uma UI, né, uma User Interface, né, uma interface de usuário, um sistema, né, que você tem uma interface de usuário criada, né, construída em JavaScript com Vue ou React. Só que assim, galera, por que é engraçado ler isso? Pro QA, não muda muita coisa, entende? Pro QA não faz tanta diferença isso, se é desenvolvido em Vue ou React, né? Principalmente se você está trabalhando com um teste automatizado em Cypress. Pode fazer uma diferença ou outra, né? Obviamente, considerando como cada um funciona. Mas pro QA é muito pouco. E sabe qual que é o ponto? É improvável que eles tenham dois projetos e um utilize Vue e outro React. Normalmente eles usam só uma tecnologia. Pode até ser que eles tenham aí projetos, um em cada framework, mas é improvável. Eu acho mais que isso daqui é um erro de texto. Tipo, na verdade, provavelmente eles usam React ou Vue. E assim, você como QA, é legal você saber usar React ou Vue? Não vai fazer você ser um QA ruim não saber React ou Vue. Tá? Ó, experiência com testes automatizados de API testando e utilizando ferramentas como Postman, que é o que eu sempre falo. Rest Assured. Aqui, gente, isso aqui foi uma IA que fez. Karate, tipo, é uma ferramenta que eu ouço falar de vez em quando, que, assim, se eles querem que você saiba Postman, tá? Habilidades para ler e testar back-end, sistemas back-end. Gente, isso daqui foi feito por uma IA ou por uma pessoa que não sabe o que tá falando. Qual que é o problema dessa linha aqui? Você, como QA, você não faz necessariamente code review. E eu, assim, não faz code review normalmente no código de desenvolvedor, tá bom? Não é comum isso. Normalmente quem faz code review de código é o desenvolvedor. Outro desenvolvedor. Por quê? Porque eles estão mais acostumados e eles fazem isso todos os dias. A gente trabalha com teste automatizado e é algo muito diferente de desenvolvimento de software, tá? São duas expertises diferentes. Tô falando que um QA não pode saber fazer isso? Não, na moral, eu acho que tem QA que tem capacidade de fazer isso. Eu tenho capacidade de fazer isso para algumas linguagens, tá bom? Mas você não vai achar um QA que trabalhe com Java, Go ou Node, ou os três. Tipo, você já tá pedindo que o cara saiba Cypress, agora você quer que o cara saiba ler código em Java, Go e Node. Node é JavaScript também, né? Mas vocês estão entendendo? Eles estão se repetindo de formas estranhas, tá bom? Eles estão falando isso de formas estranhas. Então eu só acho aqui que a recrutadora ela colocou na IA e ela ajudou a adicionar coisas novas. Mas você aqui, por exemplo, não precisava ter aprendido nada. Você não precisa fazer nada disso, provavelmente, no trabalho. Além disso, você vai ter um forte conhecimento com CI/CD pipelines. Pode ser GitHub Actions, Jenkins, legal. É provável que você também não vá trabalhar com isso no dia a dia, considerando como essa vaga foi escrita. Experiências com teste de performance, foi o que eu falei da outra coisa. Construir e manter a escalabilidade de teste de framework reutilizável. Legal. Basicamente é construir, né, toda a ferramenta de teste automatizado, né, estrutura de teste automatizado em código. Experiência trabalhando com ágil, né, que eu sempre venho falando, né, você entender sobre processos, entender sobre teste de software, sobre automação, e familiaridade com o versionamento de código, que é o Git, que devia ter pedido isso aqui muito antes de um jeito muito melhor, tá? Inclusive isso daqui tá bem estranho. Parece que isso daqui foi feito com IA e com uma pessoa que, tipo, algumas perguntas foram feitas com uma pessoa que sabia desenvolvimento, mais ou menos, sabe? Ó, nice to have, experiência de testando aplicações utilizando OAuth 2, né, e JWT, que é com token. Aqui, ó, interesse em compartilhar na área de qualidade, né, e mentorar se possível, né, dependendo. E experiência com regressão visual. Legal. Perfeito. É isso. É, tipo, ô louco, entender de tokens JWT. Então, sabe o que isso daqui significa, né, Felipe? Não é entender de token JWT. Eles querem que você consiga fazer uma automação que faz login pelo back utilizando o token, entendeu? Tá ligado? E é isso daqui, galera. Se você for um QA bom, se você for um cara mesmo pedindo faculdade aqui, é provável que você consiga fazer entrevista e passar.